Hoje nós vamos retomar a nossa série Andando com Cristo. E hoje nós vamos tratar do tema aquele que anda com Cristo é caracterizado, é identificado, é reconhecido pela dependência dele, pela sintonia fina que essa pessoa tem com Cristo, essa ação conjunta. Em verdade vos digo, Jesus disse, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso lema, esse é o nosso padrão, de nós sermos reflexo dessa comunhão de Deus Pai, Deus Filho, enfim, e nós seguirmos nessa mesma posição. Sim, então eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 14 a 30. Marcos, capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 30. Nós vamos passar na tela aqui. Se você quiser seguir aqui na tela ou na sua Bíblia, fique à vontade. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 30. Vamos lá? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Caracterizado, identificado, reconhecido pela dependência nele. Eu quero seguir com você nesse texto, e eu dividi esse texto em blocos, para que nós possamos, com bastante calma, poder ir tópico por tópico, para que a gente possa entender
o que Marcos está querendo nos ensinar aqui, através do ensino de Jesus aos discípulos. O versículo 14 e 15, ele remonta a cena, ou seja, o que aconteceu quando Jesus... Você lembra que a gente estava, na última vez da série, a gente tratou aqui de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles estavam subindo ao monte, e ali houve a transfiguração de Jesus. Bem, na sequência desse texto, Jesus está descendo com eles três, e se deparou com essa cena. Qual foi a cena? Eles se aproximaram e viram uma aglomeração, um tumulto se armando ali. E Marcos, se você olhar para a sua Bíblia, você vai distinguir 3 grupos distintos. Marcos, então, descreve os discípulos, a numerosa multidão e os escribas. Os discípulos sempre foi o foco de Jesus. O foco porque Jesus sabia que devia treiná-los. Ele sabia que os discípulos, ele não estaria sempre com eles ali. Logo ele já anunciou sua morte e ressurreição, e sabia que aqueles discípulos, eles deviam estar treinados e aprovados. Então eles deviam ser treinados ali, sendo discipulados, ensinados por Jesus. A numerosa multidão, sempre Jesus a tinha com ele. Onde Jesus estava, aquela multidão o seguia, porque era uma multidão, eram pessoas carentes de ensino, carentes de pastoreio, carentes de alimento físico, material e espiritual. E os escribas já eram um segmento religioso da época, que eles eram profissionais do ensino da palavra. Mas Jesus já havia conversado, falado com eles, afrontado eles, no sentido de quê? Confrontado, no sentido de que eles distorciam o ensino bíblico. Eles olhavam para a lei e naqueles ensinos deles, naquela adição, eles adicionavam coisas ali que não estavam ali na lei. E Jesus então estava falando assim, olha, vocês pregam doutrinas de homens, tradição de homem, e não de fato a palavra. Bem, diz ali então que eles então estavam discutindo, e quando Jesus chegou ali, eles foram tomados de surpresa. O sentido desse termo, tomado de surpresa, é um pouco, ele se correlaciona com aquele mesmo termo quando Moisés desce do monte ali do Sinai, e ele tem aquela aparência transfigurada, e as pessoas então que olharam para Moisés, temiam a Moisés pela transfiguração. A gente não sabe bem, por exemplo, se Jesus, depois de passar por aquela transfiguração, Jesus também ao descer, ele havia com uma aparência diferente ou distinta, e ali então a multidão olhando para ele, se admiraram com a aparência dele, mas o texto fala então que eles foram tomados de surpresa, talvez de temor ali, e os saudaram. Bem, essa era a cena, mas Jesus então, ele vai atacar o problema. Jesus pergunta então, ali nos 16 e 18, que é que discutis com eles? Jesus então vai até os escribas e confronta os escribas, pois os escribas sempre estavam ao redor para formar alguma forma de confusão. Ali no capítulo 2 e 3 de Marcos, você já vai ver que os escribas já acusaram Jesus de estar ali comendo junto com pecadores e publicanos. No capítulo 3, por exemplo, os escribas acusaram Jesus de ser de expelir demônios no poder de Beelzebu. Enfim, os escribas sempre estavam ali tentando distorcer o ensino próprio da palavra. E Jesus então ali, confrontando ali os escribas, e foi dentre um da multidão que falou, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. No original ali você olha, não dá para perceber muito se é um espírito mudo ou um espírito que impede aquele menino de falar. Eu fiquei curioso e fiquei pensando, puxa, se tivesse um médico que pudesse nos dar um parecer, né, sobre essa questão dessa doença, ou dessa manifestação do Espírito, porque ela se confunde um pouco. Veja só os sintomas ali, no versículo 18. O menino, então, onde quer que o Espírito o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes, e vai
definhando. Mas aí eu pensei, Lucas, o médico amado, descreveu essa mesma cena no capítulo 9 do evangelho dele. E veja o que Lucas escreve ali, capítulo 9, versículo 39, o próprio médico amado distingue e fala: um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Eu quero te chamar a atenção o seguinte: nós vivemos num meio em que nós vivemos de opostos. Um lado, nós vivemos de um não discernimento, e de outro lado, nós vivemos de uma ignorância. Vocês já notaram pessoas, por exemplo, que veem demônios em todo lugar? Tudo onde ele vai, toda situação, ele vê um demônio. A pessoa, por exemplo, tem uma doença, está passando por uma aflição, pronto, a pessoa vai ali e vai orar, vai interceder por aquela pessoa, e em vez de conhecer o caso, de ter um discernimento, essa pessoa já vai expelir um demônio. Nós, como povo de Deus, como habitantes do Espírito Santo na nossa vida, e temos a palavra de Deus, nós devíamos ser as pessoas que são mais destaque e referencial para as pessoas que não têm ao Senhor. Nós temos, por exemplo, médicos no nosso meio, nós temos psicólogos no nosso meio, e isso é muito bom, porque eu, por exemplo, semana em semana eu converso com a Zenaide e peço: Zenaide, você me ajuda a atender uma pessoa, poder falar com essa pessoa, porque você vai poder me distinguir, saber exatamente como é que essa pessoa pensa, se ela tem algum problema de mente, coração, e isso então enriquece o nosso meio. Então, nós precisamos, igreja, de sermos sábios, ganharmos discernimento, deixarmos os polos, termos discernimento espiritual de todas as coisas, buscarmos discernimento no Senhor, e usar tudo aquilo, os recursos e habilidades que nós temos no nosso meio como igreja. Voltando para Marcos, então, nós estamos vendo o problema. Perdão. Estamos vendo o problema. Então, esses são os sintomas. E aí, o real problema ali é que os discípulos não puderam expelir aquele demônio. Eu quero te chamar a atenção também, um pouquinho antes do texto, Jesus, lembra do caso ali de que Jesus, ele confronta Pedro, falando: Pedro, olha, agora o Filho do Homem vai ter que ser crucificado, vai ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro falou assim: não, Senhor, isso não pode acontecer. E Jesus falou assim: olha, esse pensamento não vem do Senhor, mas vem do próprio inimigo. Eu quero te chamar a atenção que no nosso meio, a gente fica muito preocupado muitas vezes com questão de possessão, mas o inimigo muitas vezes, ele encontra brechas no nosso meio muito mais sutis, como por exemplo, mentiras, declarações que ele começa a jogar na mente das pessoas, dominando a vontade, dominando o pensamento, o coração da pessoa. Quando nós permitimos no nosso meio fofocas, facções, que hajam partidos no nosso meio. Então nós temos que ser muito mais, ter muito mais discernimento de intervenções do diabo, do inimigo no nosso meio, que são muito mais sutis do que quando a gente só olha a questão de possessões ou coisas mais extremas. Bem, mas Jesus, ele, olhando aquela aglomeração, aquela confusão, ele distingue o problema e ele vai direto na raiz
do problema. O que ele fala? Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula. Jesus não está falando de algo novo. Ele está atacando e confrontando um problema de Israel, que é um problema já que o Antigo Testamento, a todo tempo, os profetas ali já declaram o problema de Israel. A sua infidelidade, a sua falta de fé na lealdade do Senhor, de ser capaz de cumprir todas as promessas que Deus havia dado ali para o povo. A incredulidade na falta de capacidade de Deus cumprir isso. E a infidelidade de Israel, do povo, de ter uma ação contínua de dedicação ao Senhor, de busca do Senhor. Então Jesus ali fala, então, olha, essa geração é incrédula, essa geração continua a seguir na mesma infidelidade e na mesma incredulidade. E eu quero lançar um desafio a nós como igreja. Essa é a nossa geração. Como estamos lidando com a nossa fidelidade, com a nossa constância, com a nossa dedicação ao Senhor? Fico olhando para os pais, fico olhando para os filhos. Eu fico um pouco preocupado quando, por exemplo, nós vemos, por exemplo, conversamos com algumas pessoas e as pessoas falam assim: não, eu estou indo ao psicólogo, não, eu estou indo ao psiquiatra. Isso é bom, não é ruim. Mas é só negativo quando eu vejo que as pessoas estão recorrendo a psicólogos, a psiquiatras ou remédios, mas não estão buscando a raiz do problema. Você concorda comigo que os remédios, eles ajudam, eles são bons, mas eles não resolvem? Eles mesclam, eles atuam no nosso organismo, equilibram a química, mas não vão resolver o problema. Não vão atuar na cura do nosso problema, da raiz do problema. E isso nós temos que ser destaque. Porque se nós temos o Senhor, se nós temos a palavra do Senhor, se nós temos discernimento entre nós como corpo, com dons, talentos, habilidades, nós temos que ser mais fortes como igreja, nesse sentido. Então Jesus, vai direto à raiz do problema. E é interessante como Jesus nos dá um exemplo aqui. Porque muitas vezes nós temos problemas em casa, por exemplo, na família, no trabalho, e você vê aquela confusão. Mas, de fato, Jesus nos traz ao discernimento. Escuta, dentro dessa confusão, dessa área toda nebulosa, há um problema específico. E nesse problema, há uma raiz, uma fonte desse problema, que precisa ser resolvida. Bem, seguindo, nós vimos a cena. Depois nós vimos o problema, a raiz do problema. Então Jesus vai ao tratamento ou ao treinamento ali para esse problema. Então a partir do 20, Jesus então disse, trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou. Querido, quando Jesus está, não há distinguir trevas e luz. Quando Jesus está, quando Jesus habita, quando Jesus está presente, é nítido o que é trevas e o que é luz. E eu quero chamar a atenção a você, a Hebreus 4:12, quando a palavra de Deus fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só agora, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Querido, você está se debruçando na palavra? Você está se dedicando ao Senhor? Você está buscando ao Senhor de todo o seu coração, de forma que você está
estudando a palavra, se aprofundando a palavra. Por exemplo, nós como igreja, nós temos nos esforçado de ter fóruns específicos para que nós sejamos eficazes nos nossos problemas. Por exemplo, nós temos CTM, escolas dominicais, mas nós temos classes de casais aqui por dia de semana, nós temos formado classes de aconselhamento bíblico. De fato, por exemplo, nos jovens, adolescentes e os outros segmentos, nós temos feito questão de abordar assuntos que são pertinentes a cada idade, a cada fase. Para quê? Para que nós sejamos sábios, para que de fato nós nos dediquemos ao Senhor de forma sábia, de forma que tenha discernimento. A incredulidade não é a ausência de fé, é uma forma de crer que impede o verdadeiro conhecimento. Vou repetir. A incredulidade não é a ausência de fé, é uma forma de crer, de confiar, que impede o verdadeiro conhecimento. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu no seminário, fazendo a minha agenda, e você aprende ali a fazer uma agenda, é bem americano, bem gringo, né? Você pega lá os horários, das 8 às 9 eu vou fazer isso, das 9 às 10, e aí a Mauri me pegou a minha agenda e eu pus lá, das 12 a 1, não sei o horário lá, ficar com a Mauri. Ela olhou assim e falou assim, nossa, obrigado, hein? Que privilégio, hein? Olha só, me sinto honrada. Dizer que você vai separar uns 45, 1h30 para ficar comigo, assim, para a gente ter um tempo. Nós não fazemos isso com o Senhor. Se eu perguntar para você, como você tem se dedicado ao Senhor? Como você tem buscado a vontade dEle? Como você tem uma vida de dedicação a Ele? E aí você pode responder para mim, não, eu tenho ido à igreja. Não, eu tenho lido a minha Bíblia, minha devocional, faço meus 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, mas não é isso, querido. O Senhor olha para nós e fala assim, eu quero ter uma ação contínua na sua vida. Eu quero que essa busca e esse sentimento, essa ligação seja contínua quando você vai para o trabalho, quando você está no carro, quando você vai fazer algum negócio, Senhor, eu estou aqui, me dirige, me dá discernimento, o que eu devo fazer? Senhor, eu estou me relacionando com as pessoas do serviço, estou me relacionando com as pessoas da faculdade, tem alguma coisa que eu preciso estar mais atento? Preciso falar mais, eu preciso ouvir mais, uma pessoa está com um problema, enfim, Senhor, eu quero te servir, eu quero ter uma dedicação contínua ao Senhor, quero te servir continuamente. Então, Jesus conversando ali com aquele homem, ele então começa a perguntar, o que aconteceu? Há quanto tempo esse menino está assim? E conversando com o pai. Jesus ensinando os discípulos, treinando os discípulos, olha, o foco são as pessoas, ouça as pessoas, gaste tempo com as pessoas, pergunte como elas estão se sentindo, o que está levando essa pessoa a estar assim. E até que o pai então responde, Senhor, se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus compassivo, ele olha para aquele homem e responde, e dá a solução. Tudo é possível ao que crê. Na realidade, Jesus estava falando, todas as coisas são possíveis àquele que é caracterizado, que é identificado, que é reconhecido por esse confiar, por essa intimidade, por essa ligação íntima com o Senhor. E aquele homem então responde, Senhor, eu creio. Na realidade ele está falando, Senhor, eu quero crer, Senhor, eu estou crendo, eu estou me entregando ao Senhor. E aí ele responde ainda, ajuda-me na minha falta de fé. Veja que ele não respondeu assim, ajuda a minha falta de fé. Ele ajuda na minha condição de falta de fé, ajuda na minha condição que eu sou incrédulo, na minha condição de incredulidade, que eu não sou capaz por mim mesmo, que eu dependo do Senhor, que eu preciso do Senhor, Senhor, me ajuda. E então, vendo Jesus, a multidão concorria, aquela multidão começou a se aglomerar, e Jesus nunca permitiu
que as pessoas ficassem expostas. Então ele já, olhando para aquela situação, falou assim, não quero que essa pessoa fique exposta. E ele então falou ali, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pergunto a você, quem foi curado? Quem foi curado? Vou perguntar de novo, quem foi curado? Quem tinha um espírito mudo? Tomado? O menino. Quem precisava de uma experiência de fé? O pai. Você veja que aquela situação, o menino, ele estava incapaz de pedir ajuda. Ele estava incapaz de poder pedir algum socorro. Mas foi o pai ali que Jesus queria tratar. Foi o pai ali que Jesus queria ir um pouco mais a fundo, mais profundo, mexer com o coração daquele pai, mexer que de fato ele andasse um pouco mais, ele fosse realmente tocado pelo Senhor. Será que muitas vezes não é o nosso caso? Será que não é muitas vezes a nossa necessidade? Mas eu quero te levar agora à lição. Qual era a lição? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que razão, Senhor, não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Se você pensar comigo, Jesus já havia comissionado os seus discípulos a que eles pudessem curar pessoas, expelir demônios. Você vê uma comissão ali dos 12, você vê uma comissão, por exemplo, dos 70, onde eles saíram e fizeram toda a questão de evangelização e pregando o arrependimento, e muitas pessoas foram curadas. Jesus, ao retornar esses discípulos vieram vislumbrados e animados. Senhor, nós falamos, expulsávamos demônios em teu nome, e todos saíram. E Jesus falava o seguinte, eu via Satanás como um raio descendo, mas ele não pode tocar em vocês. Pergunto a vocês, por quê? Por que aqueles discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Se você olhar em Mateus ali, Mateus 7 fala o seguinte, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou melhor, os que são caracterizados por fazer o mal. Responda você, Jesus não queria que seus discípulos fossem identificados, caracterizados, reconhecidos por profetizarem. Jesus não queria que os seus discípulos fossem caracterizados, fossem identificados, reconhecidos por expelir demônios. Jesus queria que os seus discípulos fossem caracterizados, identificados, reconhecidos pela dependência nele. Pergunto a você, por que você e eu passamos por momentos, por privações, por doenças, por tratamentos, que nós não conseguimos resolver numa oração fervorosa, uma oração de poder. Por quê?
Por que será que o Evangelho, ele não é um Evangelho pocket, um Evangelho instantâneo, mas é um Evangelho de dedicação, é um Evangelho de olhar para o Senhor e um processo com Ele, e a palavra dEle vai limpando, vai penetrando, e esse Senhor começa realmente a ir em cada área da nossa vida? Por que será? Porque o Senhor quer que você e eu sejamos reconhecidos, identificados, caracterizados pela dependência nele, pela sintonia fina, por uma ação conjunta com ele. Esse é o propósito, esse é o objetivo de Jesus na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra, porque ela nos ensina, Senhor, como é importante, ó Deus, uma dedicação contínua, uma entrega contínua ao Senhor. Senhor, obrigado porque por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer isso. Senhor, mas graças a Deus, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós seremos caracterizados, identificados, reconhecidos pela dependência do Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, continua agindo conosco, continua falando conosco. Senhor, nos dá discernimento, nos dá autoridade, Senhor Deus, na Tua palavra, crescimento na Tua palavra, entendimento na Tua palavra, para que essa palavra cada vez mais seja espada do Teu Espírito na nossa vida, para que a todo momento, Senhor, ela possa ter acesso contínuo, Senhor, para que o Senhor possa ir transformando cada área, cada momento, cada sentimento, cada pensamento da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus é que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.